Sextou, galera! E hoje é dia de Estação Verdão. Clima de vitória, o Palmeiras venceu a equipe do Bolívar fora de casa e não teve perca de A não, né, Milena? Quem perdeu A foi os bolivianos. Que isso, mais uma vitória importantíssima do Palmeiras que se sagra cada vez melhor fora de casa. Palmeiras jogando bem novamente. Teve uma leve emoção ali, mas o importante são os 3 pontos e conquistar a vitória fora de casa, que é muito importante. E o único time invicto na Libertadores, que fique claro, é o Palmeiras em crise. 100%, né, Milena? Pois é, dizem por aí que o Palmeiras tá em crise. Se em crise a gente tá assim, imagina quando estiver bem, né? Pois é, rapaz. E nessa sexta-feira a gente vai lembrando que esse programa é um oferecimento dela, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. A que mais cresce no mundo é a Betfair. As maiores odds do mercado. Tá aqui, galera. Vai no QR Code, se cadastra agora. Lembrando que tem final de semana agora. A partir de domingo já vai ter que Palmeiras e Bahia. Eu vou estar lá no Estádio do Verdão, acompanhando esse jogo. E as maiores odds para Palmeiras e Bahia e todos os jogos tá na Betfair. Então corre, lembrando que apostas esportivas é proibido para menores de 18 anos. Vem betar com a gente que é sucesso demais. Voltando aqui, Milena, hoje a gente tá com ele, né? Depois de 400 anos depois de Cristo, tá aqui no estúdio. Eu nem lembrava mais como era a cara dele, mas eu lembrei. Você achou que era o Gustavo Gomes, da né? Shopee. Eu sou a Renata Fã e o Gomes da Shopee. Nossa. Mike, mais conhecido como Gomes. Mike, boa noite, Mike. Você tá aqui no estúdio mais uma vez, é sempre bom estar aqui com você, né? A gente tava com saudade já de você. O Leão Pipoca já perguntou, cadê o Mike no trio elétrico? Tamo junto, rapaziada. Sempre bom estar com vocês. Ah, cara, tô na correria, né? Trabalho, faculdade, sem parar. Sabe como que é, né? Mas dizem por aí que o Marcos comprou, que o Mike comprou a Casé TV. Ele só não é mais corneteiro que eu. Só os bastidores agora, né? Não, mas é bom vir aqui dar umas cornetadas também. Mas hoje não tem o que falar, né, velho? O jogo de ontem foi muito bom e surpreendente na questão principalmente do Flaco. Vou falar bastante dele. E ele mas tá, nem amo o Flaco. E ele tá aqui, né, todo de verde cana. Aquele verde da cana-de-açúcar. Tá lá ele, você quer chupar uma cana? Lá ele, quem chupou a cana foi boliviano, chupou cana subiu. Boa noite, Wesley, seja bem-vindo, meu top. Fala, galera, muito obrigado novamente por estar aqui com vocês. Já é da casa, né? Estão me vendo bastante aqui, né, Já mano? é parte do estúdio, né? Exatamente. Então, muito obrigado novamente por estar aqui com vocês. Depois de mais uma vitória do Palmeiras, né? Eu acho que é a 7ª consecutiva, se eu não me engano. Isso. Então, muito bom. É, rapaz. E olha só, galera, a gente vai voltando por aqui, porque a gente tem que mandar um abraço pra galera do chat que tá presente aí, o Marcos Moreira, o insuportável palmeirense, toda a galera que tá junto com a gente aí, né, no chat. Quer mandar um abraço pro alguém, Milena? O Renan tá sempre no chat também. Aqui isso aí, grande Renan. Eu agora já sei quem é o Renan, mas brincadeira, é outro Renan, não é o Renan do Marlon. Tá. Tem uma galera aqui com a gente que sempre acompanha, o Insuportável tá sempre aqui com a gente. O Silvanilton também tá sempre aqui com a gente, então um abraço pra galera. E sabe quem é que tá com a gente hoje aqui? O Marcos Moreira. Presencial! Tá aqui no estúdio. O Marcos chega aqui, ó. Encosta aqui, Marcos. Vem aqui. Prazer, ó, dá uma olhada pra câmera lá. O Marcos dá uma olhadinha lá. Junior Painton. É a cara do Júnior. É igualzinho, cara. Peraí. Ó, olha isso aqui, cara. Olha isso aqui. Eu sou cara. Não, olha pra câmera. Que isso, cara? Não, foca aqui, mano. É a cara dele. Será? É o Júnior, né? Só tá menos inchado de cachaça. E olha só, galera, pra quem não sabe, o Marcos Moreira era da Bahia, né? Fã do programa, meu amigo de muitos anos, hoje tá aqui. Ele é da Bahia. Era, porque tá morando em São Paulo. E agora tá trabalhando na produção agora. Tá gostando, Marcos? Com certeza, irmão. Tá gostando de São Paulo? Beleza. Tamo junto, meu irmão. Obrigado. Deus abençoe. Tamo juntão, daquele jeito. Obrigadinho. Dá um tchauzinho pra câmera lá. Leva sua taça. Pode levar. É mais seu do que nossa. Ai, bom demais. E hoje tá aqui, tá trabalhando na produção com a gente, você vê como é a vida, né? E aí, galera, é o seguinte, olha só, a gente vai falar muito do jogo contra o Bahia, mas a gente vai lembrar do jogo de ontem. Palmeiras na Libertadores é um time avassalador, Milena, é um time que vai chegando, e quando vai ver, se não tem a melhor campanha, tá ali nas primeiras posições, né? Para disputar todos os jogos, decidir em casa. E o que é que você tá achando, Milena, desse Palmeiras na Libertadores? Grande vitória, né? O Palmeiras que tem a sua 7ª vitória consecutiva nos campeonatos. Na Libertadores, 3 jogos, 3 vitórias importantes na altitude, lá em Bolívia. O Palmeiras na Libertadores, ele é uma máquina, né? A gente até tava realmente numa sequência ruim de jogos e começa a Libertadores e aí vira a chave do Palmeiras que começa a fazer jogos bons na Libertadores e no Campeonato Brasileiro.
O Palmeiras, ele na Libertadores é o único time 100%, que é um feito muito difícil. E a gente sabe que o grupo do Palmeiras não é um grupo tão fácil assim. O Bolívar na altitude é muito difícil. E quase todo ano a gente pega o Bolívar na fase de grupos. E a gente, ano passado, acabamos perdendo lá. E esse ano a gente conseguiu fazer uma vitória boa, com um jogo bom. Um time que não tava vendo o titular, né? Que a gente estava acostumado. E ainda assim deu conta do recado. Então o Palmeiras correspondeu à expectativa do torcedor. Muitos desfalques. E ainda assim a gente conseguiu fazer o resultado. Tivemos um gol anulado. Poderia ter sido maior o placar. Então o Palmeiras mostra mais uma vez o quanto a camisa na Libertadores pesa. E a camisa do Palmeiras é pesadíssima para Libertadores. E eu tô iludida. E o susto? Abre 2. Toma 2. Que isso, cara. Parece que virou uma coisa, né? Parece que é de propósito, só pra testar o cardíaco, né? Ah, mas o Abel gosta disso. O Abel gosta. Ele gosta. O Abel do Velho Testamento tá de volta. Não, tá de volta. Você viu? No final do jogo, a gente ganhando, ele xingando todo mundo. Xingando a hora que o Abel chutar um microfone, eu vou falar, voltou mesmo. Mas é impressionante como a torcida do Palmeiras é muito relativa até mesmo nas escalações, né? Porque hoje a gente tá falando de uma vitória que o Palmeiras fez por merecer, né? Na Bolívia, na altitude. Mas a gente não pode esquecer que o Abel novamente entrou com uma dobra de lateral, né? E dessa vez deu certo. Se tivesse empatado, eu ia estar puta aqui agora. Exatamente. Então, assim, é muito engraçado como às vezes dá certo e às vezes não dá. E até mesmo é isso que o Abel fala. Vai ter jogo que o Palmeiras vai encaixar e vai ter jogo que o Palmeiras não vai encaixar. E aí vai ter jogos que vai ser justamente por conta da escalação que não vai encaixar. E dessa vez foi, né? Então, parabéns pro Abel, que conseguiu dessa vez encaixar uma vitória muito boa. Acho que o time foi muito consistente, apesar dos desfalques, né? Eu falo na dobra de lateral, mas o Piquerez ali, que fez juntamente com o Vanderlan, nem foi muito. O Piquerez fez mais um zagueiro, de fato, né? Pela esquerda e deixou o Vanderlan como ala. Mas, enfim, é uma escalação que o Palmeiras achou com saída de 3, né? E liberar os seus alas. O Giai, pra mim, foi um dos melhores da partida. Eu acho que o Giai se encontrou de fato. Tem jogado bem, tem feito bastante coisa, então parabéns pela vitória do Palmeiras. Eu acho que o Abel acertou de fato o time. Esqueceu da Tawane, porra! Eu ia falar isso agora, mas eu achei que ela ia ter uma entrada triunfal, né? Eu também, porra. Eu Pô, tá pensei, todo mundo aqui conversando e ninguém apresentou a Tawane, mano. dá um grito, Tawane. Olha só, galera, ela tá aqui, gente. Ela não faltou, não, gente. Tawane Zanata, divide a tela aí. Eu achei que ela teria uma entrada triunfal, né? Algum assunto ela ia chegar falando. Porque eu quase falo. Cadê a Tawane, gente? É literalmente a função do Everton Guimarães, né? Mas, Tawane, boa noite, Tawane. E aí, tá feliz com a vitória do Palmeiras de ontem? Ah, tava com saudade de você, né? Faltou no último programa. Tanta saudade. Tanta saudade que até esquecemos de você aqui. Não, Marlon, faz parte. Vocês estão mais concentrados aí na galera presencial. E até a gente se acostumar nesse sistema aí de... A distância é assim mesmo, mas desejo uma boa noite para todo mundo. Vitória do Palmeiras, importantíssima na Libertadores. O único time aí 100% ganhando, então acho que o Palmeiras está começando a se consolidar, né? Que era uma preocupação da torcida. Muitos reforços chegaram, mas o Palmeiras não conseguia jogar bem. E agora a gente está vendo a equipe se consolidar, mesmo com muitos desfalques. Achei até que ia prejudicar demais o time, mas a gente viu que não. Dá para perceber que a equipe está muito unida, não tem só um jogador ali se destacando, apesar de hoje o nome da partida ter sido o Flávio Lopes. Mas tá um clima muito bom entre os jogadores, entre o técnico. Eu acho que a torcida está começando a perceber isso também, porque está refletindo nos resultados, né? Mais um tabu quebrado, porque o Bolívar não perdia 9 jogos lá em La Paz. Realmente, concordo totalmente com a Tawane. Eu acho que o Palmeiras hoje, é um ponto até que a Tawane tocou e eu concordo plenamente, é a questão do elenco do Palmeiras, né? Porque apesar dos desfalques que a gente tem, se eu não me engano, são 9 desfalques hoje no Palmeiras, então o elenco tá suprindo, né? Tanto a gente falou nesses últimos quase 5 anos do Abel no Palmeiras, o Abel sempre tinha que reinventar, colocar jogadores fora de posição, que vem fazendo ainda esse ano,
mas muito por conta dos lesionados, mas tem dado certo essas trocas, né? E o Palmeiras tem elenco. Hoje mesmo o Paulinho já não entrou, mas estava no banco, então é um bom reforço que a gente tem dentro, no elenco, né? Entrou o Alan, entrou o Maurício, que fez o gol, né, do 3-2. Então, assim, o Palmeiras hoje tem boas peças de qualidade para conseguir suprir aquilo que vinha faltando, né? Para mim, o ponto mais forte hoje do Palmeiras é a lateral direita, porque a gente tá sem o Mike e sem o Marcos Rocha, né, que eram titulares em algum momento da temporada, e o Giai parece que, sei lá, virou um veterano, né? Sim. Tá vestindo a camisa de fato, chegou, estreou Parece agora. Que ele lembrou que é Uruguai. Exato, então assim, argentino. Argentino, isso. Falei então errado. assim, é muito boa essa volta por cima do Giai. Eu gosto muito do jogador, eu fui muito crítico dele, até pedi um empréstimo, né, para ele conseguir ganhar a rodagem, mas é um cara que o Abel sempre apostou, e dá pra ver, né, que a torcida, ainda bem que a torcida só torce e o treinador treina, né? Porque quando o Abel Ferreira falou que a gente precisava dar tempo pro garoto, que ele ia se desenvolver, todo mundo reclamava, e hoje ele tá dando a resposta. Então, assim, é muito bom, acho que o Palmeiras tem jogado bem, tem encorpado bastante, apesar dos sustos, né? Tomamos contra o Fortaleza um susto, contra o Bolívar ontem também, mas, enfim, o Palmeiras conseguiu segurar bem, encaixou o time e espero que continue dessa maneira. E o Palmeiras ele vem fazendo esses testes com os jogadores, e o próprio Giai, o Felipe Anderson vem jogando bem. Mike, o que você achou? Você que já criticou muito esse início do Felipe Anderson, o que você tá achando agora desse Felipe Anderson Prime aí, né? Cara, quando o Felipe Anderson veio, vocês lembram que eu falei, antes mesmo dele jogar, falei que... Você ficou louco, você me ligou, tava no ônibus, você lembra? Sim, eu falei, cara, o Palmeiras contratou o Felipe Anderson e tal, não sei o que, fiquei maravilhoso. Mano, porque o cara, a gente sempre assistiu ele na Europa e ele jogava muito. Sim. É algo absurdo. A consistência dele era muito grande. Era muito grande, é porque as pessoas muitas vezes não acompanham o campeonato, né, italiano. Mas era uma constância durante muitos anos e ninguém conseguia tirar ele da Lazio. Sim. Vários outros times da Europa tentaram tirar ele da Lazio e ele não saiu. Não só na Lazio, né? Porque foi o último clube dele, mas ali no West Ham ele já jogava muito também, né? Então fez uma brilhante carreira na Europa, né? Então quando ele vem pro Palmeiras a gente fala, poxa... É um jogador que a gente tem certeza que ele tem o futebol. Exato. A gente não tem aquela dúvida, porque quando vem pro Palmeiras, acho que 99% dos jogadores a gente sempre tem a dúvida. Pô, será que esse cara joga mesmo? O Felipe Anderson a gente tinha certeza, mas o que eu critiquei? Faltava vontade, parecia. Faltava coragem. Às vezes ele pegava na bola, a torcida ali no ar e falava, vai pra cima, e ele tocava pra trás. Então, a confiança, né? Faltava essa confiança, sabe? Não sei o que aconteceu, não sei se é um trabalho também. Eu fiquei sabendo, né? Que ele também passou por psicólogos no Palmeiras, que podem ter ajudado também, tanto ele quanto hoje outros jogadores, né? Ele citou numa entrevista recentemente, o Aníbal também. Isso. Mas ele citou numa entrevista recentemente, o Felipe Anderson em si, citando sobre isso. Sobre a crítica que a torcida fazia com ele, mas que ele entendia. Porque ele sabia que essa crítica era porque a torcida confia no futebol dele. Sabe de quem a gente Exato, acredita. ele sabia que ele poderia dar resultado. Então ele trazia isso para um lado positivo para ele. Né, de que, pô, eu tenho que dar a volta por cima. Mas a gente tá falando de um jogador onde que realmente ele jogou aqui no Santos, né? Brevemente, mas ele fez toda a sua carreira dentro da Europa. Então quando ele vem pro Brasil, sentiu. Com certeza. Normal, é outro mundo. Exato, cara. é outro Imagina. futebol aqui no Brasil, é totalmente diferente. Hoje a gente fala isso porque ele tá dando resultado, porque a gente sabia que ele ia dar resultado, né? Mas a gente tem exemplos aqui no Brasil que chegaram da Europa, craques, até mesmo Coutinho no Vasco. William no Corinthians, né? Que chegaram e não deram resultado de imediato. Né? Então o Felipe Anderson, todo mundo falava, né? O Lucas, que faz parte do nosso programa também, sempre apostou muito no Felipe Anderson e falava, assim que o Felipe Anderson tiver uma pré-temporada boa pelo Palmeiras, ele vai dar resultados. E tá colhendo os frutos hoje. Cara, e ele é um jogador que a gente sabe que no que ele é bom, em ir pra cima. Exato. E para um jogador com esse estilo de jogo, ele tem que ter coragem. É meio que obrigatório você ter coragem. O Estevão erra pra caramba porque ele tenta pra caramba. O Felipe Anderson tava errando porque ele tava sem confiança. Às vezes ele tentava, errava uma e depois não tentava mais durante o jogo. Ele parecia que ele queria se livrar da bola, né? Exato, com medo de dar errado alguma coisa. Exato. Mas eu acho que a gente tem que dar muita importância para esse trabalho de psicólogo, enfim, nos clubes está cada vez maior, né? Esse movimento, porque realmente a gente tá falando de pessoas, o Abel sempre fala disso, né? Exato. É gestão de pessoas, então São seres humanos. Né? trabalhar com a mente do cara, você vai conseguir extrair o melhor. O Não, Abel já verdade. tirou leite de pedra, Aí né? a gente volta pro Abel, que a gente fala do Velho Testamento, porque quando o Abel chegou no Palmeiras em 2020, era um time que não tinha nenhum psicológico para jogar jogos decisivos. O
Palmeiras Sim. tinha um bom time, mas quando chegava na hora da decisão, o Palmeiras Não tava ganhava disputa de uma pênalti, lembra? gigantesca, Exatamente. O próprio Everton ele não pegava tantos Não pênaltis pegava e tantos quando pênaltis. pegava a gente não vencia a disputa de pênalti, né? Porque Ele os pegava jogadores e erravam. o time Tudo bem que essa é ramelava. uma falha que a gente ainda não conseguiu resolver 100%. Mas Sim. o Abel mexeu muito com o psicológico dos jogadores. Foi quando a gente chegou para a primeira final de Libertadores, ganhamos a Libertadores, ganhamos uma Libertadores no mesmo ano, ganhamos a Copa do Brasil naquele ano. E o Abel mexia demais com o psicológico dos jogadores. E eu sempre falava isso. Um dos pontos fortes do Abel não é só o futebol, é o quanto ele mexe no vestiário. Por um tempo a gente falava que ele tinha perdido o vestiário, mas acredito que agora ele está recuperando. E isso está dando resultado em campo, porque a motivação do Palmeiras é muito maior do que do início da temporada. E em falar em resultado, Milena, resultado esse que o Giai está alcançando com essa confiança que o Mike tanto fala. Tawane, o que você está achando desse momento do Giai? Pegou a posição, o Mike não que está aqui no estúdio, mas o Mike lateral direito, tá com um problema lá de toda hora se machucar. E o Marcos Rocha é aquela coisa, né? Vem jogando bem, mas em alguns jogos toma nas costas direto. O que você está achando do Giai? Lá ele. Lá ele. A nossa lateral direita ali. Eu sempre gostei do Marcos Rocha, apesar dele ser um jogador mais velho, do Mike também. E quando o Giai veio, eu criei uma certa expectativa. Mas por ele ser um jogador novo, né, jogando no futebol brasileiro, eu até, assim, passei um pouco de pano, porque até se habitualizar e começar a jogar bem vai levar um tempo. Mas ele voltou nessa temporada, assim, muito bem mesmo. Eu não sei o que aconteceu, se foi um trabalho psicológico, como os meninos estavam falando. Enfim, força física, vontade, jogando bem. E não só ele, eu estou reparando até outros jogadores, até mesmo o Everton, né, nessa temporada está jogando muito mesmo. Ele que foi muito criticado na temporada passada por essa questão de pênalti, por não pegar certas bolas ali fora da área, até mesmo no início dessa temporada. E agora ele está muito bem, principalmente depois que ele pegou o pênalti. Eu estou sentindo ele um jogador mais confiante. Hoje mesmo na partida, o pessoal vai falar muito do Flaco Lopes, mas o Everton fez umas 3 defesas ali que foram fundamentais no jogo. Então, não só o Giai, eu acho que tem jogador ali que está começando a ter mais confiança. Não sei se é a concorrência que está fazendo os jogadores dar uma acordada, mas estou gostando de ver vários jogadores ali começando a se destacar, começando a jogar bem, e é isso. Eu acho que todo mundo tem o seu momento, o jogador oscila, é normal, vai ter temporada que vai jogar muito bem, vai ter temporada que não vai jogar. Olha o Rafael Veiga, foi fundamental em certos momentos e agora já não está tão bem, mas ainda bem que o Felipe Anderson está começando a jogar bem, o próprio Maurício voltou hoje, fez gol. Então, assim, o elenco, o coletivo tem que funcionar. Se um não está bem, o outro tem que estar. Então, acho que o Abel está fazendo aí um trabalho excelente. Não só o Abel, né? Acho que a equipe toda do Palmeiras. Não, é verdade. E o coletivo é muito importante nesse time de Abel, né? Todos os elencos do Abel, ele preza isso, né? Ele fala em entrevistas coletivas que ele não tem time titular, que o jogador tem que entrar em campo e tem que vestir a camisa. Mas para vestir a camisa, você tem que ter a camisa, né? A camisa oficial e licenciada do Palmeiras é na melhor loja de artigos oficiais do Verdão. Palmeiras História Guarulhos. Olha só, galera, faça já o seu pedido, o QR Code está na tela. A melhor loja de artigos do Palmeiras, localizada no Shopping Internacional de Guarulhos, no piso 1, em frente ao restaurante Pecorini. Vem pro Palmeiras História Guarulhos e já garanta já essa camisa top do Verdão que tá rolando. Vai chegar a camisa do Mundial de Clubes e a Milena já vai garantir a dela, né, Milena? Exatamente, eu tô com a minha ali, ó, encomendada. Inclusive esse casaco aí, essa blusa, né? Essa fez sucesso na internet. Essa hein? daí Essa aqui bombou comigo. é lá da Palmeiras História Guarulhos. Então, se você quiser um desse aqui, igual da Milena, vai lá na Palmeiras Histórias e garante, né, Milena? É isso aí. É isso aí, galera. E voltando aqui rapidinho, a gente vai falando aqui da vitória do Palmeiras, né, por 3-2 ontem. Altitude, Mike, você que é um cara muito inteligente, né, um cara que conhece muito de altitude. Que pressão. Não, o Mike é um cara que quando a gente fala de coisas mais aprofundadas assim, né? O Mike, palestrinha do grupo. Nossa, é o técnico. Ele sabe demais. Mike, faz essa falta de ar, é frescura ou é verdade mesmo, cara? Que os jogadores ali ficam... Cara, é verdade.
E a gente tem um grande problema no Brasil que agrava mais, que é o quê? O calendário. Por quê? Existem duas formas de você inibir esse efeito, né? Ou você viaja muito antes, mais ou menos uns 5 dias, uma semana, ou você viaja em cima da hora no jogo. Por problemas de logística, não tem como você fazer isso toda hora. Então, quando a gente está na altitude, realmente o ar não vem de jeito nenhum. A gente viu, antes do jogo, a gente viu, né, na TV Palmeiras, o vídeo que colocaram dos jogadores do Palmeiras reclamando. O Alan quase sem conseguir respirar. No banco de reserva, se eu não me engano, tinha oxigênio também para os jogadores. Então é algo que realmente é uma vitória para ser extremamente valorizada. A gente sabe, né? Aqui a gente tá com a Betfast, a odd pro Palmeiras ganhar o jogo de ontem tava mais de 3. Então tava assim, cara, era um empate e era vitória para nós. E a gente ia ficar satisfeito, a gente não ia estar puto se tivesse empatado o jogo. Então é uma vitória para ser realmente valorizada. Essa sequência do Palmeiras de vitórias recentes, tanto no Brasileiro quanto na Libertadores, é extremamente valioso, porque isso faz a gente ganhar título realmente. Porque são jogos assim que mostra que o time está preparado. E a importância, Wesley, do time fazer a melhor campanha, a gente decide os jogos em casa. Às vezes a galera comenta que o Palmeiras joga melhor o primeiro jogo fora de casa. Eu não acho. Primeiro jogo dentro de casa, no caso. Eu não acho. Eu acho que a força do Allianz Parque, por mais que o Allianz Parque hoje esteja um estádio frio, a torcida não tá cantando tanto quanto antes, né? Eu me lembro que eu fui num jogo com o Mike lá, que foi Palmeiras e Atlético Mineiro, que foi surreal. O estádio todo cantava. A gente com 2 a menos. Quartas de Libertadores. Isso. E tá faltando um pouco dessa energia, mas é muito importante, né, Wesley? O Palmeiras fazer essa melhor campanha no geral, porque eu acho, sinceramente, que o grupo do Palmeiras e o do Flamengo são os mais fracos que tem, né, do campeonato. Mas Libertadores não tem isso. O Flamengo já tem essa mania de flamengar, né? Contra time pequeno. É não normal. tem camisa, né? Não tem, por mais que seja tricampeão, não tem essa tradição toda que o Palmeiras tem na Libertadores. Nenhum time tem, Acho que estatísticas a gente não se discute, né? O Palmeiras historicamente na Libertadores é o maior, né? Em questão de vitórias, em questão de menos derrotas, em questão de mais gol, menos gols. Mais finais. Exato, mais finais, mais semifinais, mais quartas de final, enfim. Se a gente for ficar falando aqui, dá uma lista, né? Então é super importante que o Palmeiras consiga essas 3 vitórias, né? E jogando fora de casa, ganhando 2 fora de casa e uma só dentro de casa, né? E eu acredito que as 2 fora de casa foram as melhores partidas do Palmeiras na Libertadores. A dentro de casa já foi um pouquinho mais abaixo, mas era por conta daquela sequência, né? De mau futebol jogado que acabou culminando isso. A torcida também, né? Tava um clima pesado. Um clima pesado, contra o Cerro Porteño aqui em São Paulo. Então, mas enfim, o Palmeiras se encontrou, acho que a escalação que o Abel tá repetindo, eu acho que tem dado força pro time. Esse ponto que a Milena tocou de mentalidade do Abel Ferreira, eu acredito que isso se deve nessa temporada pela mudança de jogadores, de perfis de jogadores. Porque a gente vinha de um elenco muito tradicional, né? A gente, da espinha dorsal, vamos dizer assim, da gente sabia quais eram os jogadores que seriam escalados momentaneamente em jogos decisivos do Palmeiras, como Zé Rafael, Veiga, Dudu na época que estava bem, Rony que na época que estava bem também, Gustavo Gomes, enfim, Marcos Rocha, eram jogadores que faziam parte dessa espinha dorsal. E veio novos jogadores que o Abel tá tentando colocar e implementar essa questão do mental. Dizer assim, aqui a gente é campeão independente de qualquer coisa. Então, os jogadores têm comprado isso e é o que eu sinto, né? O Facundo Torres mesmo, que fez a sua 16ª partida consecutiva no ano, é um motorzinho, vem jogando muito, né, pelo Palmeiras, dá a vida. O próprio Richard Rios, que tá machucado, mas que também tá jogando muito, né? Entre outros jogadores, o Piquerez, que é o dono da lateral esquerda ali, que pra mim, é um monstro, voltou muito bem depois da sua lesão. Então, assim, é um time do Palmeiras na Libertadores que é totalmente diferente. A camisa pesa de fato, né? Então, parabéns pro Palmeiras que tem conseguido essas vitórias. Espero que as próximas 3 que vão vir, né? São 2 dentro de casa e uma fora. O Palmeiras consiga aí fazer mais 9 pontos, né, para continuar se mantendo lá no topo e com certeza disputar sempre a partida de volta, a partir das 8ª de final dentro de casa, porque realmente o Allianz Parque faz a diferença e torcer para que a torcida se feche novamente, né, como você citou no jogo do Atlético Mineiro. Eu lembro que relatos até mesmo de vocês, foi um jogo surreal, né, foi pulsante mesmo. Espero que a torcida se feche juntamente com os jogadores, com a comissão técnica, com o clube mesmo, e que façam a Libertadores assim inesquecível, porque o Palmeiras tem tudo para ser campeão.
Você vai falar alguma coisa? Não, eu só vou falar, se vocês vissem o estado que o Marlon tava no final do jogo contra o Atlético Mineiro, vocês iam desacreditar dentro do Allianz. Ele chorando descaradamente, cara. Foi... Porque fazia muito Eu chorei na tempo que eu não ganhava Supercopa, dos lembra? pênaltis, né? Eu chorei também na Ó, Supercopa. cuidado com o telão aí, cara. Tá, Não vai gostando. bater a pessoal, cabeça. Aí deixa o estúdio É. inteiro, por favor. E tem uma informação aqui que eu teve um meme esses dias que fala: o Palmeiras de Abel Ferreira em crise, é líder do Campeonato Brasileiro e faz a melhor campanha na Libertadores. E a gente fala muito sobre isso aqui. Eu tenho uma notícia aqui do UOL que fala: Flaco Lopes assume artilharia no Palmeiras e busca aumentar sombra para Vitor Roque. Então, assim, o Flaco, num momento que não é o ideal, é o artilheiro do time. Pois é, a gente já começa com a Tawane. Tawane, Flaco artilheiro do Palmeiras aí, né? Sem aquela pressão, agora vindo do banco de reservas, entrando e fazendo seus gols com poucos minutos em campo. O que a Tawane acha? Acha que tem que deixar o Flaco no banco? Porque assim, quando o Flaco é titular, ele não tá fazendo gols. Quando ele tá saindo do banco, ele tá fazendo gols. Então mantém o Vitor Roque titular ou mantém o Flaco. A gente vai rodar aqui a bancada, mas já começa com você, Tawane. Cara, hoje ele não hoje ele começou no banco, né? E fez a partida, gente. Olha, confesso pra vocês que foi bonito de ver o Flaco Lopes jogar hoje. Ele que participou dos 3 gols. Um ele fez e os 2 ele dando assistência. Eu acho que faltava essa concorrência para ele, mas uma concorrência pesada, né? O Vitor Roque. E aí agora ele joga essa responsabilidade pro Vitor Roque, né? Que é o jogador jogo mais foi ontem, caro, porra. o jogador mais afamado. O jogo foi ontem. O jogo foi ontem. Ah, foi mal, gente. O jogo foi ontem. Eu tô perdida aqui no sextou, no quintou. Você quebrou o raciocínio dela, mano. Ah, não, porque é o povo no chat que tá falando assim, ó. Foi ontem, foi ontem. O jogo de ontem, gente, foi mal, o jogo de ontem. E eu acho assim que o Flaco Lopes precisava dessa concorrência, e não de qualquer concorrência, como eu estava falando, uma concorrência pesada. Agora tá jogando bem, parece que saiu aquela responsabilidade dele, né? Aquele peso de você é o nosso centroavante, você tem que fazer gol. E aí essa responsabilidade já não tá mais com ele e ele tá jogando bem. Acho que faltava isso. Isso de deixar ele no banco ou não, se o jogador tá jogando bem, gente, merece a titularidade. Assim como o Abel falou, não tem titular absoluto no Palmeiras, ele vai dar o mérito àquele que tá bem. Então, se o Flaco Lopes tá bem, deixa o cara jogar. O Vitor Roque vai ter o momento dele também. Até porque tem as competições, né? Dá pra ficar pra jogar aí. É Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, dá pra cada um ser artilheiro de uma. É interessante ela falar sobre essa responsabilidade que saiu das mãos do Flaco, né? E realmente totalmente verdade, porque um jogador como o Flaco, a gente achava antes, pelo menos eu achava, que ele era fraco psicologicamente para aguentar a responsa de ser o 9 do Palmeiras. Eu falava isso antes. E realmente, chega o Vitor Roque, o Flaco meio que, pô, se eu continuar sem fazer nada, ou se eu fizer, tanto faz, tanto fez. A responsa tá com o Vitor Roque. Ele que é o 9, ele que é o jogador mais caro da história do Palmeiras. E aí isso realmente ajudou o Flaco e essa fase é ótima. Ontem ele jogou igual, pô, parecia o Zidane no segundo do Maurício? Terceiro, né? Terceiro gol. Terceiro gol Gol da vitória. O gol do Maurício, a E o jogada que do foi Flaco. anulado também foi sensacional. Pelo amor de Deus, jogando muito. Eu já vou ser um pouquinho o advogado do diabo e eu já vou falar o seguinte: o Flaco, pra mim, já via jogando bem antes mesmo do Vitor Roque chegar. O Flaco, ele tem correspondido, mas é aquela questão, o time tava jogando tão mal que às vezes um gol que o Flaco perdia dentro do jogo, a gente sempre buscava um vilão pra colocar a culpa. Ah, o Flaco sempre perde muito gols. Mas o Flaco já vinha jogando bem já no começo da temporada, né? Mas com certeza com a chegada do Vitor Roque, isso tira o peso, né? E o Flaco parece estar mais leve. Sempre foi um jogador muito técnico, o Abel sempre trouxe isso, muito técnico. Não é à toa que o River Plate tentou tirá-lo do Palmeiras na última janela de transferência e falam-se que vai tentar novamente no meio do ano. Então é um jogador que está sempre à vista de qualquer outro clube. Então, porque para o Palmeiras não serve, né? Concordo totalmente com a Tawane, eu acho que se está num bom momento tem que jogar, o Vitor Roque vai ter o momento dele, com certeza. Não é um jogador que está quase 10 partidas sem fazer gol pelo Palmeiras até agora, né, que não vai servir.
O momento dele vai chegar. E também tem essa questão. A gente vai estar jogando aí quarta e domingo toda semana. Então, joga um dia Vitor Roque, joga outro dia Flaco Lopes. Eu acho que os dois ele pode até mesmo jogar juntos, se completar. O Vitor Roque é um atacante que se movimenta muito. O Flaco já consegue segurar um pouco mais o zagueiro, jogar de costas. Eu gosto de centroavante assim. Sabe jogar de costas pro gol também. Então, o Flaco Lopes tem essa característica, vai depender muito do jogo. O jogo de hoje foi muito bom pro Flaco. Aquele jogo de garra mesmo, né, de segurar a bola e tudo mais, então deu certinho para ele, né, o jogo contra o Bolívar. Eu acredito que se fosse o Vitor Roque, também serviria o jogo, porque foi um jogo muito de contra-ataque também, pro Palmeiras. Com espaço. Com espaço, então assim, o jogo do Vitor Roque vai ser isso, times com espaço. Se o time não tiver isso, se o Palmeiras não encontrar esse estilo de jogo, aí tem que ser o Flaco, porque o Palmeiras aposta muito também nas bolas aéreas. Então os dois podem se complementar, é muito, assim, de verdade, a gente tá falando aqui quem pode ser titular ou não. É muito bom isso. É muito gostoso a gente falar assim, pô, o Palmeiras... dois times, três Exato, times. o Palmeiras tem banco, o Palmeiras tem elenco, a gente pode escolher a dedo quem a gente pode colocar dentro do campo porque vai corresponder. Então assim, a gente tá numa fase muito boa, que é isso, né? Então acho que não tem nem o que reclamar. Alô? Chegou a pizza. Chegou a pizza? É o lanche? Dá uma olhada lá, produção, por favor, lá na janela. Vê quem chegou aqui, ó. O telefone tocou no estúdio. Foi quando você parou de falar. Gritou a notificação. Olha só, Não, eu tenho uma coisa pra falar. Ele discorda. Eu discordo de uma coisa também, pô, porque a gente vai ficar aqui concordando. Tudo. Pô, tá muito legalzinho. O Mike tem que Pô, ver às vezes, adora. não, falar que o... Beleza, a gente sempre arruma um culpado. Mas o Flaco tava uma caca. Ele ele tinha não culpa acho. sim, Não, irmão. sim, mas não tinha. Cara, os ele gols tava que ele perdendo. perdia, uma coisa não anula a outra. Se ele foi bem ontem... Ele perdeu um gol feito. Ah, mas ele tava uma merda antes. Ali na final, os gols que ele perdeu naqueles jogos importantes, pra mim, foi extremamente culpa dele, sim. E a gente podia ter sido, enfim, tido bons resultados por conta dele. Mas ele não conseguiu. Ontem ele conseguiu, mas assim, uma coisa não anula a outra. Hoje ele tá bem pra caramba, mas eu ainda acho que ele é aquele cara Mas que é é um reserva importante. bom, beleza, mas só que pra mim ele realmente tava uma caca e ele realmente virou o jogo, e não só por conta do Palmeiras como um todo. Descobriram onde era o estúdio, só pra galera que der a resenha no telefone, o produtor falou aqui agora. Descobriram onde era o estúdio, velho. Interfonaram e o Marcos atendeu, o cara falou, vai Corinthians, é brincadeira. Mentira. Não. Aí Já não, sabe pô. onde é o estúdio do Estação Verdão, foram Aí lá no não. interfone. Então assim, no próximo jogo a gente tira o interfone do gancho. Exato. Pega o Vamos brinquedo, habilitar. Nossa. Agora aqui, vamos voltar aqui com a Milena Batista. Batista. Milena Battistini. Nossa senhora. Milena Battistini, sua opinião aí sobre o Flaco, né? Só pra gente completar. Desculpa. Eu vou medir. Não é a Karina Batista, não. Tá com a cabeça em outro lugar. Eu tô com o Mike. Eu acho que o Flaco tá numa boa fase. No Paulista do ano passado ele fez uma fase muito boa também, mas era um momento também que ele não tinha obrigação de ser o titular, porque a gente tinha uma briga ali direto com o Rony. E agora esse ano é a mesma coisa. Então quando o Flaco tira o peso das costas, ele joga bem. Eu acho que ele perdeu um gol importantíssimo contra o Corinthians. E estava perdendo gols muito fáceis. E aí agora os gols estão encaixando porque ele tá sem o peso nas costas, ele não tem aquele peso de ter que corresponder. É o novo Borja, que fez um bocado de gol e a galera ainda falou que era uma merda, mas tinha gol pra caramba. Aí depois sentiu saudade e queria contratar de novo, né? Uma coisa desse tipo. Eu acho, na verdade, que o Flaco, ele tem o mesmo perfil do Rony. É o jogador pra salvar, pra entrar no segundo tempo, mas não pra ter a responsabilidade de ser o camisa 9. Ele não assume esse peso, ele não tem esse perfil, ele é um jogador pra entrar e compor elenco. Não é jogador pra ser titular. Agora voltando aqui com a mulher mais top de Dourados, rapaz. Ela que é um fenômeno. Tá aí na tela já. Tawane Zanata. Rapaz, de novo, desliga esse cara? telefone, mano. Vai, Corinthians! Desliga aí, Wesley. Desliga aí, Wesley. Impossível, meu. Nossa, mano. Não, só puxar o gancho mesmo aí. Põe ela. Tira fora. E... Rapaz, ó, só voltando pra... Só acontece isso na Estação Verdão, mano. Não, meu. Ô, Nossa. produção. Esse programa é pera aí, rapidinho, diferenciado. produção. Vai lá embaixo conversar com essa senhora, por favor. É o seguinte. Nossa, eu até perdi o raciocínio. Tawane, você que é a musa do Mato Grosso do Sul. De Dourado. Essa mulher entrou em crise de riso, agora lascou. A gente vai falar do Maurício, Tawane. Do Maurício que tá de volta, né? Ator de elite? Fez gol, né? Tá aí, um cara que tava sendo
o melhor jogador do Palmeiras no início da temporada. E... Ele queria aparecer a escada. Oi? O quê? O quê? Eu não entendi nada. Você avisou pra ele que era pra ir pela escada ou ele pulou? Ô, Marquinhos! É pra descer. Não, mas tá uma resenha aqui, É porque mano. não sei se deu pra escutar, porque tem um barulhão na É, janela. eu vi. Eu também, eu tô achando que tá pegando a escada ali pra descer, pô. É o Júnior, O Marquinhos, o povo perguntou se você foi pela janela, porque era pra ir pela escada. E ele foi embora lá? Corintiana? Foi na paulada, né? Depois desse barulho. Ó, Tá com a pedra na cabeça dela, né? vamos voltar aqui. Tawane, sua Nossa, deu até opinião. um soluço agora. Gente, que é Esse foi o isso, barulho, gente? tá com a pedra na cabeça dela, a mulher tá desmaiando. Ó, Gente, vamos deixar a Tawane É falar. muito bom. Tawane, sua opinião Maurício. sobre a importância do Maurício, dessa volta do Maurício, dá essa água aí. por favor. Eu não entendi Pô, a que que pergunta. A sua opinião sobre a importância do Maurício. A sua opinião sobre a importância da volta do Maurício. e sobre É como tem isso. Maurício, tá, ok. Isso. Pera aí, deixa eu me recompor, gente. Eu comecei a lembrar do Neida, do meme da Milena, ela falando, da Milene, falando do Dr. Rox. Mas, enfim, sobre o Maurício, gente, é um jogador que eu fiquei muito triste quando ele se lesionou, porque ele estava bem, ele que veio ali para disputar uma posição com o Rafael Veiga, se machucou, ficou fora, mas está retornando bem, né? É outro jogador que está chamando a atenção nesse quesito, veio para jogar, vestiu a camisa do Palmeiras, e até dá um pouquinho de medo, porque assim, o Palmeiras está jogando bem sem o Rafael Veiga, né? A gente teve já essa dependência do Rafael, e agora a gente tem outras opções, né? E o Maurício é uma dessas, tá bem, fez o gol hoje, comemorou muito, muito feliz. É isso, gente. O clima no Palmeiras tá bom, e eu acho que isso influencia no futebol dos jogadores. Tem jogador que estava precisando de confiança, e agora eles estão recuperando essa confiança, estão conseguindo ficar bem. Tá faltando agora só a cereja do bolo, mais apoio da torcida, confiar mais nesse elenco e esperar. Mas o Maurício está me surpreendendo, hein? Assim como os jogadores, né? Como eu já falei no programa de hoje. mais ele, tem que trazer mais ele. Ó, não, então, Polêmico, garoto. Concordo com a Tawane, realmente, a gente precisa de mais, mas só deixar mais uma coisa clara, né? Quando a gente fala de precisar de mais apoio da torcida, a gente tem que deixar claro que a gente tá falando dos 30 mil torcedores ali que vão ao Allianz frequentemente ali e pagam o sócio-avante certinho, tem uma grana para ir pro jogo, sempre. Quando a gente fala de cobrar mais, para esses torcedores cantarem mais e serem mais animados, enfim, acreditarem mais, a gente tá falando desses caras que vão ao Allianz. Mas a gente falar da torcida do Palmeiras, a gente não pode generalizar e colocar todo mundo no bolinho de 30 mil pessoas ali que vão, que muitas vezes... Nem palmeirenses são, muitas vezes. Muitas vezes eles só tem um hobby ali de assistir Exato. futebol, e o palmeirense de verdade, raiz, a gente tá falando de milhões e milhões. Veiga! Me dá o seu manguito! Não, Então, pelo amor, não, para A com gente, isso. quando a gente fala, Não, quando a gente cara. fala de Palmeiras, Mas tá vergonha ele aí não dá não, mano. Meu Deus quando a gente fala de Palmeiras, Ai, a gente tá falando de milhões de pessoas, muita gente. E a gente não pode generalizar e colocar só no balaio das pessoas que têm condição de ir ao Allianz. Então, a torcida do Palmeiras é sim fanática.Ela apoia pra caramba. E se tivesse oportunidade de ir, por exemplo, como era o Parque Antártico antigo, que o ingresso era muitas vezes Você a 15 frequentava reais. muito, né? Não, eu fui com 6 anos de idade, eu fui a primeira vez no Parque Antártico, meu tio me levou. E eu fui ali até mais ou menos os 10 anos de idade, e aí depois teve a reforma e tal. Mas eu cheguei aí, tenho lembranças, e cara, é outra história. Só que eu tenho mais lembranças também de estádio raiz indo no Pacaembu. Eu também. Enquanto a gente tava na Série B e tal. Pô, é outra história. A torcida do Palmeiras é aquela. E até hoje, quando a gente vai na Arena Barueri, a gente vê. A real torcida do Palmeiras, quando a gente fala de torcida do Palmeiras, a gente tem que lembrar. É a que está nos jogos que são mais baratos os ingressos.
a torcida do Palmeiras tá na periferia pra caramba. Só que aí a gente tem essa visão que passa assim muitas vezes pela mídia, que a torcida do Palmeiras é o carinha lá, playboyzinho, que vai assistir todos os Porque jogos do Allianz. a pô. Leila conseguiu aquilo que ela queria, né? Elitizar o Palmeiras, porque esse tipo de torcedor que vai hoje não cobra ela, né? Que são filhos de sócios. Aplaude renda, o tal que aplaude renda. Exatamente. Então, assim, eu concordo muito com o Mike. Eu acho que a questão da gente cobrar a torcida de ser um pouco mais animada dentro do estádio são desses, eu não falo nem torcedores, mas desse público que vai ao Palmeiras, Esses playboy. né? Que vai ao estádio, porque E, a gente tem frequentado bastante o estádio, né? Juntamente com a parceria da Best Fest, muito obrigado, inclusive. Então, assim, a gente tem ido muito ao estádio e a gente vê, cara, que a maioria, assim, do público nem é palmeirense. E É você xoxo. imagina, se já pra galera daqui de São Paulo já é complicado, imagina pra quem mora fora do estado, né, Exato. Tawane? A dificuldade que é, a logística que é pra um torcedor sair, por exemplo, do seu estado, do meu estado, da Bahia. O Marquinho pegou 32 horas agora foi isso? De ônibus pra vir pra cá. Foi chão, então é difícil, é complicado, né, Tawane? Os ingressos tá caro. O que é que você acha disso também? Você que mora aí no Mato Grosso e de vez em quando Mato Grosso do Sul e vem brotar aqui pra assistir o jogo. Exatamente. Infelizmente não dá para estar todos os jogos presentes no Allianz Parque, não só por conta do preço do ingresso, mas pela logística, né? Você viajar, ficar em hotel, mesmo que fique em casa de parente ou de amigos, você tem um certo gasto aí, porque hoje nada está barato. Mas o pessoal aqui da onde eu moro tem lugares onde eles se juntam. Era pessoas que moravam em São Paulo, alguns, né? E aí se juntaram com outros que é daqui de Dourados mesmo. E tem lugares, assim, que eles colocam telão, ambientes totalmente Palmeiras, assim, torcedores muito fanáticos mesmo, de acompanhar todos os jogos. Inclusive, eles se juntam até para fazer caravana, ou até particular. Mas, assim, torcida do Palmeiras hoje é muito abrangente, né? Não é só, como o Mike falou aí sobre torcida que frequenta estádio, não é só esta, né? É todos os lugares, é da internet, do estádio, é de quem não frequenta o estádio. Mas o que eu digo na questão de apoiar não é nem o estádio, mas é sobre o contexto todo, sabe? Porque muitas vezes o Palmeiras não está numa fase legal, a gente já começa, até na internet, ver isso. Já desacreditar do time, já falar que nada presta. E no começo da temporada tinha muita gente querendo que o Abel saísse, né? E a temporada só estava começando. Então, assim, é uma cobrança muitas vezes, eu acho, assim, um pouco excessiva. Mas é a torcida do Verdão. Então, cada um tem seu posicionamento, cada um tem um jeito de torcer. Eu acho que não tem um jeito certo de torcer. Eu acho, assim, tem que seguir acreditando e apoiando o time. Vai ter os torcedores mais críticos, os mais passapano, enfim, tem perfis, né? Mas cada um dá seu jeitinho, não tem como medir esse amor de falar eu torço mais, o fulano torce menos, enfim. Mas eu acho que foi nessa questão mesmo que eu falei, sobre acreditar mais. Acho que falta um pouquinho essa questão da torcida do Palmeiras. Não de apoio. Eu tenho certeza que tem muita gente que move céus e terras aí para acompanhar o Palmeiras, faz até o que não pode, tira de um lado para poder assistir o jogo, para poder comprar a camisa, e enfim. Mas outra parte aí tem que acreditar mais nesse trabalho, nessa equipe que é campeã e que está, assim, vivendo um momento muito bom. Verdade, muito importante. Olha só, galera, a gente vai falar agora do quê? De coisa gostosa, né, Milena? É a Moves Burger, a melhor hamburgueria de Pirituba e região. Quando a gente fala de hambúrguer artesanal, você gosta, né, Milena? Muito. Você ouviu nos stories lá, Milena, que tá Ontem só acabando. deu eu comendo Moves Burger. Pois é, rapaz. E a Moves Burger é a melhor hamburgueria artesanal. E olha só, produção, joga aí um pouquinho pra gente ver, né, como é que tá aí, que já tem coisa, já tá mandando aqui pra Milena, pro Mike levar pra casa. A produção vai soltar aí, ó. Olha só, agora está tudo bem, sua comida chegou, Mike. Rua Cecília Bonilha, número 60, Pirituba. Manda ela pra casa, bota aí. mandar. Que delícia, né, Mike? Nossa senhora. O Wesley e a Gabi também adoram o hambúrguer da Moves Burger, né? Tô sempre pedindo lá, cara.
Top De demais, verdade, né? top demais. A família inteira, na verdade, gosta. Então, parabéns aí pra galera da Moviesburg. Realmente sensacional. Então, galera, por favor, já pega o telefone aí, ó. Você, nessa sexta-feira maravilhosa, à noite, que quer fazer um date com seu namorado, com a sua namorada, ou com a mãe, com o pai, o que quer que seja. Moviesburg.oficial. Exatamente. É top demais, galera. E a Milena já tá aqui. Milena tem um negócio que ela come e não engorda, né? Eu já não posso fazer o mesmo, mas tudo bem. mais ou menos, né? Bem mais ou menos. E olha só, galera, a gente vai pegar agora o quê? Campeonato Brasileiro, rapaz. Palmeiras e Bahia, Allianz Parque. Eu estava com saudade do Allianz Parque, né? Quanto tempo a gente sem Nossa, sem sim. curtir um jogo no Allianz Parque. E o Palmeiras vai enfrentar o time da minha terrinha lá, o É o Bahia. Bahia. É o Bahia, porra, diga aí. É o time da gente, né? O time da gente lá na Bahia. Eu gosto do Bahia, ela gosta mais do que o Vitória. Marquinhos, você gosta mais do que, Marquinhos? Bahia ou Vitória lá, os dois? Aí, Bahia também, Bahia. Marquinhos gosta do Bahia também. Mas olha só, Palmeiras e Bahia, o Bahia que tem um time excelente, um time bem treinado pelo Rogério Ceni, tem grandes jogadores ali, tem um Cauli, tem quem mais, Marquinhos? Fala aí que você acha que é craque lá do Bahia. Quem é Não craque lá sabe. do Bahia? aqui em Bahia, Ah, Everton Everton Ribeiro. Ribeiro, cara. É, o timaço de bola. E o time do Bahia vai vir visitar o Palmeiras. O Bahia que tá precisando crescer na tabela, subir na tabela. E o Palmeiras aí, líder do campeonato. Milena, jogo complicado ou jogo tranquilo pro Palmeiras, você acha? Palmeiras e Bahia foi um dos primeiros jogos que eu assisti com você no Allianz, desde que eu comecei a fazer aqui as lives com vocês. Uhum. Os programas, né? Então eu sempre acho que o Bahia ele é um time difícil, por mais que não esteja bem no campeonato, né? Tá ali brigando por baixo, mas é um time cascudo, né? É um time que tem bons jogadores. Mas eu acho que o Palmeiras, eu vou continuar com o favoritismo da semana passada. Tá voando, Deu Milena, bom. né, nos palpites. Deu bom meu favoritismo da semana passada. Não fez um grande jogo, como eu falei que faria, mas ganhou 3 pontos, é líder e é isso que importa. Eu acho que o Palmeiras tá um bom tempo sem jogar no Allianz. Acho que o último jogo foi contra o Cerro Porteño, né? Na Libertadores. E acho que vai fazer um bom jogo. Acho que vai ter algumas dificuldades, mas acho que o Palmeiras ele tá embalando e tem tudo pra fazer um grande jogo contra o Bahia. É, o time Eu do... gosto. Desculpa. Vai. Eu gosto de assistir também outro duelo que vai rolar nesse jogo. Abel Ferreira e Rogério Ceni. É sempre legal de ver os jogos. E o Abel sempre bate no Rogério. É, então, isso que é legal, exatamente. Então, o Rogério Ceni, ele ama o Allianz Parque, né? A gente tem boas lembranças dele. E o Allianz Parque ama o Rogério. Aham, exatamente. Então, Que é um- sempre bem recebido. A gente brinca assim, mas tem feito um baita de um trabalho ali no Bahia, viu? Viveu momentos muito baixos o ano passado, né? Teve até aquela resenha lá de que ia trocar o treinador, mas o Rogério Ceni se manteve. Então, assim, eu gosto bastante do trabalho do Rogério Ceni como treinador. Para mim tem um perfil muito, muito legal de se acompanhar. Tem um elenco muito forte esse ano, né? Chegada do Eric Pulga também, que veio do Ceará jogando muito. A trinca do meio de campo, que eu gosto muito, com o Jean Lucas, Caio Alexandre e Everton Ribeiro também. E o Cauli agora jogando um pouco mais pelos lados, né? Então é um time muito consistente. Não tem vivido seus melhores momentos, né? Eu acho que pra mim o grande jogo que eu acompanhei do Bahia, tá? Eu não tenho visto tantos, mas que eu acompanhei do Bahia foi pela Libertadores, Bahia e Inter. Os dois fizeram, acho que o melhor jogo da Libertadores até agora, entre eles. Então, o Palmeiras tem que ficar atento, cara. O Palmeiras tem que ficar atento, porque vai ser um time que vai vir aqui pra querer jogar, pra querer ganhar. Eu sempre digo aqui e repito, pode ser até maçante, mas pra mim todo time que entra contra o Palmeiras, principalmente dentro do Allianz Parque, dá a vida. E o Palmeiras tem que entrar mais que 100%, tem que entrar 200%. Então, com certeza, deve vir com o time completo, o Palmeiras, né? Com os seus titulares que vêm jogando, né? Que estão à disposição. Então, o Palmeiras tem tudo para fazer um grande jogo, mas tem que tomar cuidado. Porque tem jogadores de muita qualidade do outro lado ali que sabe sair jogando com o Rogério Ceni. E você, Tawane, Palmeiras e Bahia aí, jogaço de bola, né? O Palmeiras aí enfrentando uma equipe que é muito bem ofensivamente. O Bahia é um time que tem uma troca de passes muito rápida, os caras não seguram a bola, né? Lembra um pouco, não estou dizendo comparando os trabalhos, mas um pouco do futebol do Diniz, nessa questão de toque de bola rápido. Um time bem vertical. O que é que você acha aí desse Palmeiras e Bahia? Domingo, 18h30. Infelizmente, não irei assistir. Vai estar Estarei fazendo o quê? prova, gente. Prova? Vou fazer a OAB no domingo. Fazer um bebê? Olha, aí sim, hein? Ah, Parabéns! Fazer uma OAB, entendi fazer um bebê, pô. Calma, gente, ainda não passei. Fala de novo.
Mas fé que vai dar certo. Primeira fase, né? Agora, sobre o jogo, Primeira fase, a Milena perguntou se era a primeira fase. primeira fase. Rapaz, esse programa aqui é um negócio, porque tu, advogada, ela, advogada. Então você que tá em casa nem pensa em processar Não a gente. brinca Quem com que a vai virar o Fluminense da Não TV? brinca com a gente. Mas sobre a partida, mais um desafio aí pro Palmeiras lá no Allianz Parque. Vai jogar em casa, vai ter a presença da torcida. Em busca da 5ª vitória consecutiva. 2 times aí com perfis diferentes, né? Porque o Bahia começou o campeonato ali com 3 empates, uma derrota, venceu na última rodada. Já o Verdão começou melhor, né? A sua 4ª vitória aí consecutiva e busca mais uma. Assim, é claro, concordo com o Wesley, o time do Bahia tem os seus bons jogadores. É um time que vai impor dificuldade para o Palmeiras, com certeza, porque contra o Palmeiras todo mundo vira o Real Madrid. Mas eu acredito muito no elenco do Verdão. Acho que os jogadores que não foram ontem para La Paz vão estar muito preparados para jogar domingo. Acredito até que o Vitor Roque, Richard Rios, o Mikael não, porque está lesionado. Mas aqueles que só passaram mal mesmo vão estar disponíveis ali no domingo. E mesmo que não estiverem, né? O Palmeiras, o time que jogou ontem, tem total capacidade de enfrentar o Bahia, sim. A gente sabe das dificuldades, mas eu acredito que o elenco do Verdão está muito preparado. É, o Palmeiras aí que vai ter um... Quanto? Vai ser 2 a quanto? 0 Palmeiras. Fora os ameaças. Fora Ô, os louco. perdidos de Flacos. Olha só, rapaz. E rapidinho, galera, a gente vai falar agora de uma coisa que a Tawane gosta muito, que é a galera da Academia Original, rapaz, a melhor academia do Piqueri. Acessa aí. É, diretamente do Piqueri, a melhor academia, top demais pra você. É a galera da Original. E a gente já tá mostrando na tela. Vai, Mike. Só equipamento top ali. O Marlon tá agora no projetinho fitness, né, pessoal? Tô. Eu e o Marquinhos, a gente começou o projeto fitness. Galera, desculpa, porque essa galera aqui é muito besta, a gente fica entrando em crise de riso, mas a Academia Original é sucesso. Marquinhos gostou lá da Academia Original, né? O Marlon começou faz 3 dias, já perdeu 15 quilos. Ô, louco, irmão. Eu perdi 15 quilos. Você tá- Eu fui na Feira da Lapa comprar 15 quilos de feijão e deixei lá. Deixei lá os 15 Você quilos. tá fazendo Então, jejum, se for irmão? assim, nossa senhora, Intermitente? nem se eu tomar 50 canetas de Ozempic, eu vou perder 15 quilos em 3 dias. Nossa senhora, É pra velho. vocês verem o resultado da Academia Original. Nossa, velho. Agora a gente vai falar dela, né? United Idiomas, a melhor escola de idiomas do mundo. Galera, curso presencial e EAD pra vocês. Top demais. QR Code tá na tela, velho. Mike. Olha só, o Mike, que é um cara que viaja o mundo todo, é muito importante essa língua, né, Mike? A galera pensa que é brincadeira, mas quando chega lá fora, vai passar vergonha se não aprendeu o inglês. Cara, é extremamente necessário para quem quer conhecer o mundo. Porque a gente, Padrão, o né? inglês... Não digo só de viajar. Eu digo de, por exemplo, quando a gente fala da cultura mesmo. Você vai ler um livro, você vai ver um filme, você vai ver um documentário, alguma série. Você tá ali só no que o Brasil te oferece e o que a dublagem ali te oferece. Sim. Quando você tem o inglês, mesmo que seja básico, cara, você consegue ter um leque muito grande, tanto de série, documentário, estudo, Sim. música, tudo. E Então eu, é maravilhoso. e eu já comecei o meu curso aí na
United de idiomas, top demais, QR Code na tela, aula presencial EAD, você pode ser de qualquer lugar do mundo, você pode aprender o inglês, que é top demais, galera. Aulas... Eu quero minhas aulinhas, hein? Ah, Tô bom precisando demais, você já refrescar. passa, Eu sacana. tenho que fazer, mas reciclagem, né? Igual Uma experiência real de aprendizados com aula de inglês ao vivo e muita interatividade. Quando fala de conversação, top demais. É a United de Idiomas, vem que é sucesso. E olha só, quero pegar agora os palpites aqui da galera. A Tawane já falou que vai ser 2-0, já nem vou perguntar mais pra Tawane, né? 2-0 Verdão. Agora eu vou começar aqui com Esther Milena Battistini. Ai, quando você fala assim, parece que você tá bravo comigo. Não tô bravo não, você é louco, velho. Mas olha só, Palmeiras e Bahia, quanto vai ser o jogo e quem faz os gols? 1-0, gol do Maurício. 1-0 gol do Maurício, né? Eu vou botar o meu palpite logo, já vou tirar o meu de campo. Vai ser 1-0 pro Palmeiras também. Só que vai ser 1-0 gol do Flaco. Ah, agora pronto. Vocês Só são porque muito. Vocês não- estão não- por fora. Tá parecendo Vocês estão eu. por fora. Vocês estão por fora. Vai ser gol do Vitor Roque. No domingo. Vai, Pode vai. cravar. Pega a Betfest. Olha lá agora. naquela câmera ali, ó. Pega o seu celular, vai na Betfest, vai lá criar aposta, gol do Vitor Roque. 100% de certeza. O Vitor Roque crava no domingo. Vai perder o cabaço, vai perder a habilidade. Vai perder o cabaço, finalmente. Depois, né? Só se não anular de novo, né? Também, pelo amor de Deus. Vai Cara. ser hat-trick de anulação. Então, o Vitor Roque tem que ir no centro de Umbanda, tomar um banho. O bom de Sal Grosso. Fazer um passe, porque, como disse o palestrino, né? Tá complicado. Tem que pôr o nome dele na boca do sapo, né? Bom, você falou 1-0, né? Pra 1 a mim 0. vai ser 2-1. Quem faz os gols? Vitor Roque e Só o quem? Vitor Roque? Vitor Roque e. Benedetti. E Gomes. Você. Nossa senhora. O Fala Campos. Hoje tem gol do Vitor Roque? Cara, não, pra mim. Vitor Roque. Até porque o Vitor Roque sentiu, né, o tornozelo depois da última partida contra o Fortaleza, né? E sofreu um trauma ali no tornozelo, então a gente não sabe se ele vai estar 100% Vai. no jogo. Mas eu vou também, seguindo a relatora ali da Milena, 1-0 Palmeiras, e pra mim é diferente, tá? Gol de Aníbal Moreno. Gol de quem? Aníbal Moreno. Nossa, e Marquinho, alô Marquinho, na produção fala bem alto aí, Marquinho. Vai ser quanto o jogo e quem faz os gols? Eu vou no palpite de Mike, 2-1 Palmeiras. Quem faz o gol do Palmeiras? Vitor Roque vai tirar essa nhaca Hã? e Giai. Olha, Giai, isso aí, muito bom. Galera, a gente agradece a cada um de vocês aqui no nosso programa, né? Sextou agora vocês vão tomar sua cervejinha. Eu vou pro Bruno e Marrone. Vou Vai. estourar as rosas. Vai chorar as rosas e as vermelhas e as brancas. Vai chorar tudo que você tem pra chorar, viu, filha? Vou chorar, Eu vou vou dur- beber. Eu vou dormir, viu, filha? Eu vou te falar uma coisa. Eu te mando áudio. Não mande, não. Vou mandar Eu áudio, me vou ligar, vou acordar, fazer vídeo. vai nada. Vou soltar no Choram as Rosas. Não, você vai ligar pro que você quiser ligar aí. Eu não tenho nada a ver, não. filho. Cuidado. Cuidado, Bahia. Olha só, eu vou dormir, não fique me Não é ligando, Bahia, não. não, é Itatiba. Oi, é o quê? Ipatinga? É, Que porra, Ipatinga? É o quê? Belo Horizonte? Ipatinga é Minas Gerais, nossa. É Itatiba. O quê? Itatiba. Não vou falar de novo. Ipatinga! Não ouvi, caramba, mas tudo bem. Falei. Dá um abraço pra galera aí da Betfest mais uma vez. E olha só, galera, as melhores odds do Brasileirão tá na casa de apostas que mais cresce no Brasil. QR Code, aproveita que o Brasileirão tá pegando fogo. Tem rodada sábado, tem Série A, Série B, Série C, todos os campeonatos tá na Betfest. Helena, manda um abraço pra galera do chat, pede pra se inscrever, faz aquele Paranauê que a galera gosta de você, pô. Ah, eu também gosto deles. Agradecer a presença de vocês, está toda sexta-feira aqui com a gente. Me segue lá no Instagram, Milena Battistini, segue o Marlon, segue o Fala Campos, segue o Mike, Segue o Marquinho, segue o Marquinho. Marquinho, como tá seu arroba, Júnior Marquinho? Penta. Marquinhos vai ser CEP, Marquinho.cep. Marquinho.cep. Marquinhos, com S. .CEP. Marquinhos.cep. S-E-E-P. E segue, claro, o Estação Verdão. Se inscreve aqui no canal, deixa o like, manda pros amigos e não deixa de comentar aqui com a gente, que é muito importante. E lembrando que segunda-feira tem aqui na TV Marlon Góes o programa Top Gol. Top Gol, que vai ao ar. Galera, a gente juntou os melhores barbeiros. Quando a gente fala de Top Gol, a gente fala de futebol, música e arte. Quando a gente fala de arte, os barbeiros sabem expressar essa arte, né? Em forma de cortes, de penteados. Então vai ter uma galera aqui, barbeiro do Palmeiras, do Corinthians, vai ser uma resenha do São Paulo. Ih, já sei. Nossa, vai ser um negócio massa aqui. E a gente vai estar no ar às 20h30, programa Top Gol, segunda-feira aqui na TV Marlon Góes.
Não perca que vai ser sucesso Você vai demais. raspar o cabelo ao vivo, Marlon? Já pensou, mas... Vai fazer o penteado do Ronaldo? Não, da aí eu vou Copa de perder 2022? meu patrocínio lá, não dá não. Já não fiz aquele penteado do Ronaldo. Mas enfim, Mike, Meu Deus. obrigado, meu lindo, por estar aqui mais Volte uma vez. sempre. Tamo junto, Né? irmão. Mike que tá aí estudando aí, já tá Aleluia, pós-graduando veio. aí na NASA. Mas tá estudando pra caramba, mas Pô, não tá aí de acaba, boa. né, velho? Não acaba essa porra. né? 5 anos, misericórdia. Tá Tá fazendo acabando, tá medicina? acabando. Engenharia. Mas tá acabando. Tá acabando. Inclusive, mandar um abraço pro Evandro que faz engenharia capilar, né? O cara corta cabelo. Tá certo, com certeza. E manda um abraço pra pessoal que tá assistindo aí, sua irmã, sua mãe, Rapaziada, tamo junto. Queria dar um alô especial. a Bruna. Tanto pra minha irmã, Maria Isaura, beijo, meu amor, eu te amo. Tem 6 aninhos só, minha irmã, coisa mais linda. Meu amor, Bruna, também. E pra minha mãe também, minha mãe, dá um alô pra minha mãe também, que, coitada, ela reprovou hoje na prova Na da prova prática da... de carro. Você que foi dar aula, porra, também. Não tem como, primeiro dia. Coitada, não. Pô, ela ficou Primeiro dia que o coitada, Mike mas, comprou ó, o carro, ele ela- bateu pelo carro. Mas Ela ela ficou vai muito tentar triste. de novo e vai conseguir. Vai conseguir, vai. vamos ter a Foi pro calma. Rio Besta, mais uma Foi Rio Besta, como sempre, a gente fica nervoso ali. Vamos dar um abraço pra galera do Quebra aí, qualquer coisa. Não aceitaram, não tô aceitando mais. Tá proibido, graças a Deus que eu tirei a minha. E pra galera, pra quem não sabe, o Mike, que é primo de sangue, primo carnal do Wesley, né? A galera não sabe, Mike. De criação. É de criação, não é carnal? Nem você. Ui. É Porque quase, assim, é tipo quase. assim, cara, desde 1 ano de idade, a gente nasceu. Não, na praticamente. verdade, é muito antes disso, né? É. As nossas mães moraram juntas, né? Quando vieram para São Paulo. Então já tem uma relação ali muito forte, tanto que tanto eu quanto o Mike, a gente tem ali meses de diferença, né? Sim. Porque as duas engravidaram quase no mesmo tempo. Uhum. Então a gente cresceu muito junto, né? Então a gente se denomina como primo de criação É primo. porque a gente sempre cresceu junto. Né? Mas é família, a gente sempre tá ali junto. Hoje, que nem hoje, ele já mora já literalmente no mesmo bloco que eu. Verdade. Então é um Ele desce as escadas, vai É, na porta. literalmente. é parceiro até de vaga de garagem hoje. É lá. verdade, é verdade. Então verdade. Tudo. é tudo. Ó, eu vou trazer uma foto aqui pra vocês mostrarem depois. Tá, eu e o Wesley, a gente tá com o quê? Acho que meses de idade. Sim, Os dois pelados. os dois pelados lá na ele. cama. É verdade. Sério, acho que tinha o quê? 4 meses. Acho que é isso, bem coisa pequena mesmo. Eu assim. mudei, eu Coisa mudei. pequena Eu, mesmo. Eu não ia falar nada. eu, coisa eu mudei, pequena. agora o Wesley é a cara, a mesma coisa. É. Sério. Nossa idade, nossa mente é a mesma. Que isso, Mano. tá vendo? A gente aqui no Papo Família. É, né? uma boa família, Mó né? Mó família, tranquilão, né? tranquilo aqui. Quinta série do Quinta caramba. série. Que isso. Meu Deus do céu. É inacreditável. Rapaz, essa Milena, velho. Você só vê essa cara, você não conhece a Milena. Mas tudo bem, falar. Ô, Milena, olha só. Fala com essa mulher. Eu sou fã dela aqui, ó. Eu também. Oxe, Uma fungada. não foi sair? Maravilhosa. Despede da Tawane aí, pô. Parece quando a gente usava máscara, tá Ela ligado? Na tava pandemia. na careta. Ai, meu Deus, maravilhosa. Ai, gente, eu tava quase caindo de sono aqui já. Nosso assunto tava chato pra você? Não, gente, aqui tá um clima Nossa bem Senhora! friozinho aqui. Tô brincando. Eu só queria deixar ela sem graça. Então eu não vou nem pedir pra você agradecer a Sabe que eu ela. vou me despedir, tal? Sabe que eu tô brincando. Tá brincando porra nenhuma. Já tá falando, já tá querendo tomar meu lugar. Tá, obrigada pela sua presença mais uma vez. A gente ficou com saudade, porque você não apareceu semana passada. Teve aí um compromisso. Boa sorte pra você na prova domingo. Com certeza vai dar tudo certo. E deixa seu abraço aí pros seus fãs, que você tem muitos aqui no chat. Inclusive, a Tawane, agradecer também a Tawane. O programa deu uma levantada maior ainda, né? Porque a Tawane também faz parte disso, né? Ela tem um público legal e essa galera vindo pra cá colabora demais. Então, assim, a audiência cresceu pra caramba. Isso é fruto também, Tawane, do seu talento, da sua qualidade. E a gente agradece demais de ter você aqui, fazendo essa alegria toda que você traz pra gente, esse carisma que é muito top. E claro, né? Muita informação e qualidade aí nos assuntos. Que isso, eu que agradeço, gente, a oportunidade de estar aqui falando sobre Palmeiras com vocês. A gente brinca, a gente resenha, mas a gente sabe que é tudo na base do humor mesmo. Eu gostei muito de participar desse sextou com vocês. Aproveitem, boa noite para todo mundo. Hoje não sextarei, hoje vai ser longe dos perigos noturnos, mas fiquem todos com Deus.
Sigam lá nas redes sociais, sempre tem vídeo aí pós-jogo, humor, zoando os rivais, porque futebol é isso, futebol também tem que ser um momento ali de distração, um momento saudável. É isso, um beijão no coração de vocês e obrigada aí por esse momento. É isso aí, galera, ó. E a gente vai dando tchau. Calma aí. Ah, Vou é, quebrar não o pode, protocolo. protocolo. Vou quebrar o protocolo. Já na sexta-feira passada eu fui cobrado, viu? Foi? Quando eu disse, fui cobrado, exatamente. Beijo pra minha mozão aí, que sempre está nos acompanhando também, né? Exatamente. Da última vez eu fui cobrado, então tem que mandar, né? O último dos românticos. O último dos românticos. Obrigado. Depois de mim. Olha, agora sim, todo mundo olhando pra câmera e dando tchauzinho. E avante palestra. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu, até mais.